Eu cumprimento todos os irmãos que estão ouvindo com a paz do Senhor. Eu queria primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade e ao irmão Helder que fez o convite. E eu queria meditar com os irmãos sobre um texto que está em Mateus 7, do 24 ao 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui, meus irmãos, Jesus está falando para todos aqueles que ouvem. Todos que ouvem devem praticar. Nós ouvimos o que Deus fala e praticamos. E isto que ele assemelha ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. É aquele que edifica a casa sobre a rocha, vai vir o vendaval, vai vir as tempestades, mas vai permanecer firme, porque está firmada sobre a rocha. E esta rocha é Cristo Jesus, que ele fala: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E Jesus Cristo, como nós podemos ver, ele é a rocha. E também, de curiosidade, aqui ele fala minhas palavras. E no livro de João, quando ele fala que no princípio era o verbo, em algumas traduções nós podemos catar no princípio era a palavra, ou logos. Jesus é a palavra. E devemos estar firmados nele, com oração, com leitura de Bíblia, porque hoje em dia, se não lermos a Bíblia, se não lermos a Bíblia, se não orarmos, se não jejuarmos, a gente pode até ser enganado por muitos falsos mestres, pregadores, por aí. E aqui, continuando, e ele fala: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Por isso nós devemos ter cuidado, irmãos, por acharmos que estamos firmados, porque ouvimos, porque vamos nos cultos, mas na verdade, quando não temos uma vida de oração, quando não estamos firmados na palavra, pode vir um vendaval e nos derrubar, sem que a gente nem perceba. Por isso, devemos estar atentos, devemos estar sempre vigilantes, nos firmar todo dia, porque às vezes alguém pode pensar: mas eu aceitei Jesus, agora está tudo bem, agora vai. Mas sabemos que não é assim, que é uma batalha que é todo dia, irmãos. Se não vigiarmos num dia, o diabo vem e ele atenta, porque lá em Pedro diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E é uma batalha diária, irmãos, pela edificação, porque nós também vemos que ele pode vir a qualquer momento. Jesus, depois que fez o jejum de 40 dias no deserto, ao findar o jejum, que aí Jesus já estava liberado para comer, já tinha feito o jejum. Veio Satanás e disse: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso, vamos seguir o exemplo de Jesus, estar firmados em Cristo, buscarmos. E eu também queria deixar mais alguns versículos para a meditação dos irmãos em Romanos 8, versículo 31.
em diante, que Paulo fala: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os edifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E por Ele nos amar, e por amarmos a Ele, estarmos firmados, praticarmos, obedecermos a Deus, que somos vencedores. Porque está escrito aqui, ó: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Porque mesmo você estando na igreja, não estando, vai vir o temporal, vai vir um dia ruim, vai vir as perseguições, as provas. Mas eu aconselho, irmãos, quem está ouvindo, quem porventura está fora dos caminhos do Senhor, fique firme, volte para Jesus, porque de um jeito ou de outro, irmãos, nós vamos passar por esses perigos, pelas tempestades. Mas devemos estar firmados, porque em Cristo somos vencedores, que nem está escrito: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos vencedores por Cristo, porque por nossa força, aí é complicado. Mas é essas palavras que eu gostaria de deixar para os irmãos, em nome de Jesus.